Como Jesus Cristo é lindo, maravilhoso, belo, sobranceiro. Ele é a nossa retaguarda. Jesus Cristo é o nosso socorro presente, bem presente na hora da tribulação. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus, fala a partir de São Paulo, no Brasil. E agora estaremos ministrando na aula de número 138, Palavra Poderosa. O tema, estamos falando sobre libertação, quebra de vínculos, na sua primeira edição. E a abordagem que estamos trazendo são versículos bíblicos para usarmos contra demônios chefes. Sabe quando demônios começam a resistir? Quando a situação está embaralhada, está confusa, e você percebe que o diabo está cirandando? Em caso de medo, nós elencamos aqui alguns versículos na aula passada e agora vamos dar continuidade. Já vimos em outras aulas também, né? Caso de medo do homem, caso de luxúria, caso de impureza, caso de autocomiseração. Em vários casos nós já elencamos alguns versículos bíblicos. E agora estamos falando sobre, propriamente, o caso de medo, né? E queremos tomar em 1 João capítulo 4, versículo 18, que diz que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não podemos ter medo. Não podemos ter medo. Perdão. Vamos lançar fora todo medo. No caso de orgulho, situação de orgulho, então vamos usar a palavra contra esses demônios. Provérbios capítulo 3, versículo 34. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 17. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Provérbios capítulo 13, versículo 10. O que despreza a palavra, a ele se apenhora. Mas o que teme o mandamento será galardoado. Em Provérbios capítulo 15, versículo 25. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Provérbios capítulo 16, versículo 5 e versículo 9. Também versículos 18 e versículo 19. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Sim. Em Provérbios, no capítulo 21, versículos 23 e 24, o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Procede com indignação e arrogância. Provérbios, capítulo 29, versículos 1 e também o versículo 23. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Será quebrantado de repente sem que haja cura. A soberba do homem o abaterá,
mais humilde de espírito obterá honra. Em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 ao versículo 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Vamos usar alguns versículos agora contra a rebelião, situação de rebelião. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Terrível, né, irmãos? Provérbios, capítulo 17, versículo 11. O rebelde não busca senão o mal. Por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Sim. Jeremias, capítulo 28, versículo 16. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Jeremias, capítulo 29, versículo 32. Assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre esse povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Terrível, terrível. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem
foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluia. Glórias a Deus. Amados, dentro de uma fase conclusiva, queremos tomar na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 8 ao 23. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, o crescimento que procede de Deus. Aleluia. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Até aqui. Deus abençoe. Deus vos guarde. Em nome de Jesus. Amém.